Então, boa tarde a todas e a todos. A Abralic agradece o apoio e a participação de todos vocês nesse congresso, que, por conta da conjuntura, teve de ser realizado pela primeira vez de forma online. Os STs gravados serão disponibilizados em nossa plataforma. Aqueles que apresentarem as comunicações e estiverem em dia com a anuidade receberão certificado e poderão enviar os textos para publicação em e-book até o dia 15 de dezembro. As normas estão especificadas no site e deverão ser seguidas rigorosamente, senão o documento poderá não ser considerado para publicação. Por favor, atentem para as diretrizes como formato, normas de publicação, formatação, entre outras. Informações sobre a forma de envio do documento também estarão disponíveis no nosso site. Vocês podem ver a programação nas mesas do site da Abralic. Elas são realizadas no nosso canal do YouTube e são diversos temas com pesquisadores da área, transmitidos de forma aberta. As mesas passadas já estão no nosso canal, não deixem de nos seguir. Por favor, confiram os horários estipulados pelos coordenadores para a sua comunicação. Algumas medidas de etiqueta virtual são encorajadas. Mantenha o áudio desligado enquanto outra pessoa estiver apresentando e desligue o vídeo caso esteja com a conexão fraca ou de dados. Desejamos a todas um ótimo congresso. Obrigada. Obrigada. O simpósio com a mesa de apresentação de 10 minutos e depois teremos um tempo para o debate. Falhou um pouquinho, Laura, tá falhando. Ai, quer... Estão me vendo? Sim, agora sim. Não, eu estava dizendo apenas que vamos dar início à mesa 3, entre Brasil e Moçambique, com um tempo de fala de 10 minutos, e lembrando que em seguida teremos um tempo para o debate. Agradeço a presença de todos e de todas, e passo a palavra para Natália Rangel de Matos. Peço que cada pessoa se apresente brevemente, diga a instituição a qual é filiada. Obrigada. Boa tarde a todos. Vocês me ouvem bem? Sim, tá. Meu nome é Natália, eu faço mestrado em Literaturas Africanas na UFRJ. Como a Thaís já mencionou, né, sou orientanda da professora Maria Tereza Salgado e membro do grupo de pesquisa Escritas do Corpo Feminino. O trabalho que eu vou apresentar hoje é sobre o conto Mutola, da escritora moçambicana Paulina Chiziane. O título da minha apresentação: Os estereótipos de gênero em Mutola. Esse conto está presente no livro As Andorinhas, que é composta por mais 2 contos que retratam ficcionalmente as histórias de figuras moçambicanas representativas em nível nacional. O conto estudado nesse trabalho apresenta a história da Maria de Lourdes Mutola, que é nascida na cidade de Maputo, em Moçambique, tem origem humilde, é uma atleta campeã olímpica e recordista mundial. Mutola é atualmente considerada um dos maiores nomes do atletismo internacional e foi a primeira moçambicana a ganhar uma medalha de ouro e é detentora também de todos os recordes do país para sua categoria. O conto ele é dividido em 3 partes e começa com uma parábola, que é um recurso narrativo utilizado pela autora, que reinventa sua escrita e a aproxima da oralidade, como é comum aos povos africanos. A parábola é sobre uma águia que, criada por um homem como se fosse uma galinha, não percebia seu potencial de voar e vivia ciscando, como tinha sido ensinada, né? Diante desse cenário surge um biólogo que tenta convencer o dono da ave a incentivá-la a voar, ao invés de continuar a criá-la como um animal que não corresponde ao que ela poderia ser. Então, dessa forma, é possível considerar a história da águia, que introduz o conto, como uma analogia à história de Lourdes e a situação de controle e dominação a que muitas mulheres são submetidas, de forma que não reconhecem seu potencial e ocupam os lugares que é socialmente imposto, né? São socialmente impostos, sem conseguirem romper com os padrões pré-estabelecidos.
O segundo momento se inicia com uma conversa entre Lourdes e suas amigas do bairro sobre o que é ser mulher, diante do espanto das amigas em relação às suas ambições. E aí a personagem questiona, né, o que significa ser mulher? E as amigas respondem para ela, nunca vistes nas revistas, nas novelas. E aí eu vou citar um trecho do conto. Devias sim preocupar-te com coisas de mulher. Por exemplo, ser mais sensual, fazer enxoval, concluir um curso de cozinha e outros de boas maneiras, enquanto esperas um noivo para casar e fazer filhos. Não é para isso que servem as mulheres? E aí eu fecho a citação. A educação, os padrões e os costumes que são impostos às mulheres restringem a sua liberdade. De acordo com Chimamanda, no livro Para Educar Crianças Feministas, meninas e meninos são criados de forma diferente. O casamento, por exemplo, para as meninas é tratado como uma realização e elas aprendem a associar o matrimônio como um momento de ascensão social e pessoal, enquanto os meninos não são ensinados a se preocuparem com o matrimônio da mesma forma. Então, a partir desse momento, percebemos como são criadas essas relações desiguais que geram sofrimento e aprisionamento das mulheres. Na narrativa, a personagem principal é apaixonada por futebol e apesar de receber inúmeras críticas de outras mulheres, geradas pelo preconceito de o esporte ser considerado para homens, Lourdes reforça a sua paixão pelo esporte e toma a decisão de não deixar com que esses comentários a convençam ou a impeçam de fazer o que ela quer. E aí eu vou citar um trecho do conto, né? Deixe-me realizar meus sonhos e seguir a minha estrada. Fecho a citação. Assim, recusando-se a viver o que estava socialmente imposto a ela por ter nascido como mulher. Esse é um momento em que, novamente, a personagem recebe críticas das amigas que falam também sobre o corpo dela, que vai ficar musculoso com a prática do esporte, e que os homens gostam de mulheres delicadas, enfim. No que se refere às questões de gênero, a partir do Segundo Sexo, de Simone de Beauvoir, que afirma, né, que ninguém nasce mulher, torna-se mulher, podemos concluir que os estereótipos femininos que são enraizados na sociedade não têm relação com nenhum fator biológico, psíquico ou econômico. A construção dessa identidade começa na infância, geralmente após os 3 ou 4 anos de idade, no momento em que há a percepção de que as meninas são protegidas e os meninos são empurrados para situações que incentivam a sua independência. De acordo com Monique Witt, é necessária uma desassociação completa de mulheres, que o Witt categoriza como a classe que lutamos, do mito de mulher, que é apenas a formação imaginária de um sistema que oprime e busca justificar e naturalizar a opressão. Portanto, é fundamental a reconstrução ideológica da universalização feminina para romper com esses estereótipos que são impostos às mulheres. E aí eu abro aspas para a citação da Witt. No caso das mulheres, a ideologia vai longe, uma vez que tanto os nossos corpos quanto as nossas mentes são produtos dessa manipulação. Nós fomos forçadas em nossos corpos e em nossas mentes a corresponder sob todos os aspectos à ideia de natureza que foi determinada para nós, de tal forma distorcida que nosso corpo deformado é o que chamam de natural, o que deve existir como tal diante da opressão, de tal forma distorcida que, no fim, a opressão parece ser consequência dessa natureza, dentro de nós, uma natureza que é apenas uma ideia. Fecho aspas. Outra questão que podemos identificar no conto é a da supremacia masculina, né? A personagem que consegue ser aceita em uma equipe de futebol, logo é expulsa por se destacar mais em relação aos jogadores homens, né? E isso gera um incômodo muito grande. Então, após sofrer o julgamento das mulheres e a rejeição dos homens e ser expulsa, né, do time por pressão social, Lourdes encontra um homem que viu no meio daquela equipe uma jogadora fenomenal. O diálogo da personagem
que não é o diálogo de Mutola com esse personagem, que não é nomeado, é uma referência ao biólogo que estimula o voo da águia no primeiro momento da narrativa. E aí eu vou citar um trecho. Menina, tu és um monumento, o teu lugar é entre os deuses. És uma águia, tu pertences ao céu e não à terra. Abre tuas asas e voa. E aí eu fecho a citação. E, já finalizando, o terceiro momento, que é o desfecho da história, pode ser considerado como uma fase de consagração da personagem, quando ela deixa o futebol e se torna atleta. A construção da identidade feminina e a busca de uma ideia universalizada da figura da mulher na sociedade é o que reforça os estereótipos de gênero, como observamos no conto, e, segundo a pesquisadora moçambicana Isabel Casimiro, a perpetuação dessas ideias na sociedade mantém a mulher em posição de desigualdade e de submissão. E aí eu vou citar um trecho da Casimiro. As nossas habilidades e capacidades de cuidar, o fato de construirmos as nossas identidades à volta da estabilidade de sustentar e manter a vida, pode se transformar numa armadilha na medida em que exime os homens das suas responsabilidades para com a sociedade. Fecho aspas. E, para concluir, diante desse cenário de opressão e superação apresentado pela autora, podemos considerar Mutola um conto que reafirma a importância dos estudos de gênero, né? Para mudanças eficazes e uma construção social que permita que as mulheres sejam livres, é preciso o empenho de homens e mulheres nesse processo de desconstrução de padrões para a busca de uma sociedade igualitária. Obrigada. Obrigada, Natália. Obrigada, Natália. A gente passa então para a próxima Natália Guedes. Olá, posso começar? Pode, tá tudo certo. Então, boa tarde a todas, todos e todos. Meu nome é Natália Guedes de Araújo, sou mestranda do curso de Literaturas Africanas da UFRJ e orientanda também da professora doutora maravilhosa Maria Tereza Salgado, né? E também faço parte desse grupo de pesquisas tão querido que é o Escritas do Corpo Feminino, também da UFRJ, né? O meu trabalho hoje visa apresentar, né, um pouco da minha análise sobre os estereótipos do feminino dentro do romance da Lilia Monplet, Neighbors. Né? Já digo de imediato que é muita ousadia minha, né, querer trabalhar esses estereótipos em 10 minutos. Então, hoje eu vou me ater somente a algumas personagens. Tá? De fato, 2 personagens, posso até citar uma ou outra, mas por conta do tempo não vai dar para me aprofundar. Queria deixar claro também que essa pesquisa está em andamento. Né? O meu corpus de pesquisa do mestrado é o silenciamento dessas personagens do romance, e aí eu vou observando que há uma gradação desse silenciamento, né? Há personagens que são mais silenciadas, outras menos silenciadas, e há personagens que conseguem transgredir esse silenciamento. E pesquisando sobre, né, esse silenciamento delas, eu vou observando que mecanismos constroem esse silenciamento, né? De que formas esse silenciamento é construído. Então, tem a violência, enfim, tem vários. E hoje eu vou tratar um pouquinho dos estereótipos. Então, eu começo com uma citação uma fala da própria Lilia, né, na entrevista que ela dá a Literatas. É uma escritora que não vejo sendo tão pesquisada, e daí a minha raiva em relação a isso, porque ela é maravilhosa. Então, sempre quando eu vou falar da Lilia, eu acabo apresentando um pouquinho a Lilia, apresentando um pouquinho a obra, porque geralmente as pessoas não conhecem. Né? E a Lilia não é uma pessoa que costuma dar muitas entrevistas. Então, eu acho que é sempre legal trazer um pouco da fala da escritora. Então, numa entrevista, ela diz o seguinte: ao longo dos séculos, a mulher tem sido um ser sem voz. Por isso é natural que, quando se pensa na mulher, pense-se na palavra. Quando lhe é negada a palavra, torna-se invisível. Isto dá campo a atitudes perversas, como de amparar falsamente um lugar. Né? E a partir dessa fala, né, brevemente, a Lilia é uma escritora que nasce na ilha de Moçambique em 1935, né? É a primeira mulher em Moçambique a
lançar um livro de contos, né, que é o Ninguém Matou Surrura. Ela lança em 1988. A obra que eu estou trabalhando é um romance que ela lança em 1995. Tá? E eu acho que a própria figura da Lília é um romper de estereótipos, né? Por que ele é um rompimento? A Lília é um rompimento porque na ilha de Moçambique só havia uma escola que ia da primeira à quarta série, e a Lília, aos 10 anos de idade, é enviada pelos pais para Lourenço Marques, na época, para poder estudar, porque ela acreditava que tinha que estudar, ela tinha professoras que endossavam essa ideia do estudo e pais que apostavam nisso, né? A gente vê dentro da literatura que no momento em que se precisava escolher quem ia à escola, as meninas nunca eram escolhidas, né? Então, a própria Lília Monplé é esse exemplo de rompimento. Trago a Isabel Casimiro com um dado no livro Paz na Terra, Guerra em Paz, em que ela diz, né, que na altura da independência de Moçambique, em 1975, apenas 3% das mulheres sabiam ler e sabiam escrever, né? Então, a Lília, por si só, ela rompe com esses estereótipos, primeiro por isso, e segundo porque ela vai trazer para a literatura moçambicana justamente esse universo da mulher moçambicana, né? Esse universo da mulher moçambicana pelo olhar de uma mulher. E aí ela também, nessa mesma entrevista a Literatas, diz o seguinte: houve uma tese de defesa de um aluno que foi sobre a mulher sofrida na minha obra, e sua tese foi aceite. Toda a minha obra é baseada na realidade, e a mulher moçambicana é sofrida. É natural que ela pareça como sofrida, né? Eu costumo trabalhar que a Lília tem uma escrita catártica, porque ela diz que ela só escreve porque ela não sabe lidar com determinadas coisas, ela precisa desabafar. Então, a gente vai encontrar, de fato, né, esse desabafo da Lília na literatura dela. Então, o romance ele vai retratar a organização de um rádio assassino, que tem um ano específico dado pela obra, que é o ano de 1985. Para quem não tem muito contato com as literaturas africanas, em Moçambique, nessa época, ocorre a Guerra Civil. Então, a gente tem a Frelimo, né, que foram os ex-combatentes ali na luta de libertação, que assumiram o poder, contra os oponentes ali, que são, no caso, a Renamo, né? E a obra tem como pano de fundo isso. E a narrativa vai ocorrer simultaneamente em 3 apartamentos. E dentro de cada desses 3 apartamentos, nós vamos encontrar figuras centrais de mulheres, né? E aí, qual é o meu objetivo nessa pesquisa? Observar como essas mulheres são construídas, né? Que tipo de famílias nós encontramos nesses apartamentos, isso faz diferença, né? Porque Moçambique é um painel cultural, e observar que lugares elas ocupam, que papéis são designados a elas, e por aí vai. Então, a primeira delas, e eu trato hoje dela porque, para mim, é a personagem mais silenciada e que mais é influenciada pelos estereótipos, que é a Narguis, né? Ela é a figura de uma matriarca, ela é muçulmana, e ela é tida dentro do romance como verdadeira mulher. É essa expressão que aparece repetidas vezes dentro da obra, né? E aí eu trago uma fala da Chimamanda, em Sejamos Todos Feministas, que diz o seguinte: somos seres sociais, afinal das contas, e internalizamos as ideias através da socialização. E é justamente isso que acontece com a Narguis, né? Na página 74 do romance, a Lília diz o seguinte, né? O narrador diz o seguinte: Narguis, tal como as irmãs, foi educada como uma verdadeira mulher, quer dizer, dentro de casa e no quintal, tagarelando alegremente com as irmãs, as aias e as amigas. Jamais frequentou escola e, por isso, até hoje, fala um português estropiado. Aprendeu, sim, a cozinhar primorosamente, com o supremo objetivo de agradar ao homem que um dia a escolhesse. Então, ela vai atendendo, dentro da obra, ela é a personagem que mais atende a esses estereótipos. Ela é extremamente submissa, ela não é dona do próprio destino, né? Na página 76 tem um trecho que fala justamente disso, em que o pai e o primeiro marido estão discutindo, né, o destino dela, e ela, em silêncio, em meio aos dois, só pode fazer o quê? Observar como é que esse destino vai sendo discutido. A gente também vai ter, né, a figura dessa personagem como um objeto. Ela é dada em casamento pelo pai, e assim como ela é dada, ela é adquirida pelo marido, né, e depois ela é cedida para os filhos, e fica a deleite dos filhos. E aí eu trago um trecho da Michelle Perrault, no livro As Mulheres ou o Silêncio da História, que fala o seguinte: na família, né, o corpo, ele pertence a seu marido, que deve possuí-lo com sua potência viril. Mais tarde, a seus filhos, que a absorvem. E fora esse papel de servidão que ela tem, e outras personagens também têm dentro da obra, ela ainda serve como um objeto sexual, né? Ela é objetificada sexualmente, assim como as outras personagens também. A Mena, uma outra
protagonista é muito objetificada sexualmente, e a Leia também por um dos homens que participa ali do sistema ali do Estado, né? E aí eu trago uma fala do Stuart Hall, no livro Cultura e Representação, que diz o seguinte: a estereotipagem reduz, essencializa, naturaliza e fixa a diferença. Né? E o Stuart Hall, com essa fala, ele mostra para mim, né, a meu ver, justamente isso que acontece com a Narguise. Ela não consegue entender que aquele lugar que ela ocupa não é natural, aquilo foi construído, e construído há tanto tempo, e por tanto tempo reproduzido e reafirmado, que ele é entendido como natural, como essência, faz parte da mulher funcionar daquela forma. Né? E aí ela vai assumindo determinados papéis também. Né? Então, ela é esposa, né? Ela casa uma primeira vez, o marido a abandona e ela casa novamente, ela não pode, ela não entende uma mulher que não casa. E aí eu trago a Paulina Tiziane, no texto Eu, Mulher, que fala, né? Nas histórias onde havia mulheres, elas eram de dois tipos, umas com boas qualidades, bondosa, submissa. Outra era má, feiticeira, rebelde. A primeira era recomeçada com um casamento, feliz e cheio de filhos. A última era repudiada pelo marido. E ela também vai assumir essa função de mãe, e enquanto mãe, ela se torna a única responsável pelo destino dos filhos. Né? Ela tem 3 filhas, 2 que seguem os mandamentos, né, da tradição, seguem esse intuito de ocupar esse lugar de verdadeira mulher, que são a Rábia e a Dinazarde, as filhas mais velhas. Enquanto isso, a gente tem, né, no extremo oposto, 2 estereótipos, a figura da Montaz, que é a filha mais nova. E de todas as personagens femininas da obra, é a única que não se deixa, de fato, ali atingir tanto pelos estereótipos. Né? Eu teria mais para falar da Narguise, eu poderia falar do lugar que ela ocupa dentro da casa, ela é a única personagem que não sai da cozinha, e aí poderia trazer o Pierre Bourdieu, que fala sobre essa questão, né, da casa reproduzir, né, a divisão social. Mas só para concluir, até por conta do tempo, eu vou seguir para a Montaz. Então, a Montaz é a personagem mais nova, né, da narrativa, e ela é uma figura de oposição a esses estereótipos primeiro, porque ela não é submissa, ela luta contra o pai e contra a mãe para que possa estudar. Então, a família acaba se deslocando para Maputo, né, eles são da ilha de Moçambique, e eles se deslocam para Maputo porque ela quer estudar medicina. E ela faz greve de fome, ela enfrenta o pai, né? Fora esse posicionamento, ela não pensa em casar, ela não quer casar, ela não quer agarrar marido, que é a expressão que aparece dentro da obra, e ela é a única das personagens femininas dentro da obra que se preocupa, né, com as notícias da guerra. Em vários trechos da obra a gente percebe, né, as notícias da guerra civil que chegam pelo rádio, e todas as outras personagens que questionam e ridicularizam a Montaz porque ela se incomoda. Né? Ela se incomoda com as falcatruas do sistema, ela se incomoda com as notícias da guerra, ela quer saber, ela quer entender o que está acontecendo. E aí, só um trechinho para mostrar como é que essa personagem é vista, né, pelas outras, que diz o seguinte: estudar tanto para quê? Mulher não é para encher a cabeça, argumentavam eles. Qual não foi, porém, o seu espanto quando Montaz não só terminou o nível secundário, como decidiu seguir o curso de medicina. Então, a Bell Hooks, né, traz no livro Ensinando a Transgredir que a educação é libertadora, porque liga a vontade de saber à vontade de vir a ser. E é justamente isso. Né? A Montaz, ela consegue se tornar consciente do que ela é e consciente da construção dela enquanto sujeito. E aí eu fecho a minha fala trazendo uma fala da Rebecca Solnit no livro Os Homens Explicam Tudo para Mim, que fala justamente disso, né? Dessa construção, dessa autonomia. Tecer a teia e não ficar presa nela, criar o mundo, criar sua própria vida, governar seu destino, dar nome à sua avó, assim como a seu pai, desenhar redes e não apenas linhas retas, ser alguém que faz, não só alguém que limpa, poder cantar e não ser silenciada, tirar o véu e aparecer. É tudo isso que eu penduro no meu varal. Muito obrigada. Obrigada, Natália. Parabéns. Passa a palavra agora a Fernanda Oliveira da Silva, por favor. Fernanda, que vai falar uma perspectiva comparatista entre a Paulina Tiziane e a Elizabeth Nascimento, e que a gente tem o prazer de ter a Elizabeth Nascimento aqui com a gente. Ótimo. Fernanda. Olá, boa tarde a todas e a todos. Como foi falado, meu nome é Fernanda,
Eu também sou orientanda da queridíssima Maria Tereza Salgado, também faço parte do grupo Escritas do Corpo Feminino, e é um prazer estar ao lado de companheiras. Hoje eu vi nesse congresso uma possibilidade de ousar, talvez, né? Eu não vou falar sobre a minha pesquisa, né? A minha pesquisa é em enquete, da Paulina Tiziane, e eu resolvi fazer hoje, apontar aqui algumas reflexões, né, sobre os versos de Paulina Tiziane e Elizabeth Nascimento. Então, Paulina Tiziane é uma escritora que hoje já tem um reconhecimento, né, já é conhecida internacionalmente. Então, a gente sabe que ela foi a primeira mulher moçambicana a publicar um romance, por mais que ela negue esse título, né, ela é conhecida como essa primeira mulher a publicar um romance. Ela tem contos, né? A prosa já foi muito bem representada aqui nessa mesa, então vou trazer um pouquinho dos versos de Paulina. E a Elizabeth Nascimento é uma escritora do Rio de Janeiro, da Baixada Fluminense, aqui de São João de Meriti, aqui minha vizinha, eu sou de Belfort Roxo, e é uma escritora que ainda, infelizmente, está na invisibilidade, né? Então, quando eu vejo uma oportunidade de estar compartilhando a literatura, né, a escrita da escritora Elizabeth Nascimento, eu não vejo como não fazer, né? Que é uma escrita muito urgente, e eu vou tentar mostrar para vocês essa urgência nos versos. O Conto dos Escravizados é o livro da Paulina Tiziane, o seu primeiro livro de poemas. Ele é dividido, né, em outros livros, então Testamento, Canto da Dor e Desespero, Canto de Resistência, e daí tem outras divisões dentro dele. A Paulina diz que ele foi escrito com esse diálogo entre história e memória de Moçambique, e ela fala que é algo muito interessante, que há duas Áfricas, a do continente africano e a que está na América, né? Então, isso faz com que eu consiga mais ainda perceber um possível diálogo entre as escritoras. O livro Máscara de Flandres, da escritora Elizabeth Nascimento, né? Máscara de Flandres em fragmentos, isso é muito importante. Ele é composto por 25 poemas, então a gente tem uma voz lírica, né, que inquieta, nos inquieta também, e nos faz refletir sobre a desigualdade, o racismo, a pobreza, objetificação do corpo feminino, as situações de subserviência. E dentro do livro da Paulina, eu escolhi hoje, né, dentre tantos poemas interessantes e lindíssimos, eu escolhi o Grito de Mãe. Eu vou fazer a leitura dele, ele é bem pequenininho. Sou a Mãe África soprando em todos os horizontes. Procuro os meus filhos perdidos no tempo. Para onde foram? Tento em vão seguir suas pegadas. Procuro-os nos navios encalhados no mar, até nas grutas mais profundas dos oceanos. Desesperada, choro e rezo. Onde foram? E aguardo que o céu me traga uma resposta. Então, é interessante já pelo título, né, o grito, que é o vozear mais alto, né? Então, esse grito de mãe, e esse mãe, ele está escrito com a inicial maiúscula, e aí a gente pode fazer uma relação, é um possível diálogo, são apenas possibilidades, né? Não é nada fechado, não é enfim, nenhum artigo, nenhum estudo que está fechado. Mas a gente pode fazer um possível diálogo, você mãe, essa terra moçambicana, né? E ampliar mais ainda essa mãe África, do continente africano. É interessante que a Paulina, ela dá voz a essa mãe África, né? A gente tem os poemas da Noêmia, por exemplo, Sangue Negro, em que o eu lírico, ele fala, né? Se dirige à mãe África. Mas aqui é mais essa voz que foi silenciada, esse corpo que foi explorado, né? E a gente pensando também nessa questão, nessa relação que a Simone Schmidt vai trazer no texto Corpo e Terra no Alegre Canto da Perdiz, de Paulina Tiziane, essa relação simbólica entre o corpo feminino, né, essa exploração, o território e o corpo feminino.
Então, a gente pode pensar também nessas mulheres que foram escravizadas, né, e que tiveram as maternidades negadas, né? Enfim, a minha temática não é sobre maternidade, mas é um diálogo possível, né? Uma possibilidade também. Então, as escravizadas que tiveram seus filhos arrancados. Então, quem vai tratar muito bem a teórica é a Bell Hooks, que vai trazer, no primeiro capítulo, Não Serei Eu Mulher, essa experiência da mulher escravizada. Como que era, como que se torna um símbolo estereotipado, um objeto apenas de desejo para justificar os estupros, e tem as suas maternidades arrancadas, né? Então, a gente pode pensar nessas possibilidades. E também, agora, já que não tem muito tempo, Máscara de Flandres é o poema, né, pensando nesse corpo explorado, nesse corpo negro feminino, tem um poema Máscara de Flandres, da escritora Elizabeth Nascimento, e eu vou ler alguns trechos, que ele é um pouquinho mais extenso. Queres dizer o que devo dizer? Queres dizer como devo viver sem incomodar você? E lavar, passar, cozinhar e ainda ninar como ama de leite teus bebês? Queres dizer por que devo existir, mas não persistir e nem insistir em ser, depois de calar-me à custa de Flandres? E o poema continua de uma forma belíssima e direta, né? Questionando, fazendo esses questionamentos, essa voz lírica, né, de alma irrequieta, como aparece em outros poemas da escritora, continua fazendo essas indagações. E são indagações, eu vejo como uma estratégia, já que a gente está falando da estratégia do feminino, né, há uma estratégia aqui também, pode ser lido como uma estratégia da escritora, da voz lírica, de denunciar as opressões sofridas por esse corpo feminino, esse corpo negro feminino. Né? Então, a gente pode também fazer uma relação histórica, né, das mulheres escravizadas aqui no Brasil, que eram amas de leite, que não tinham a possibilidade, né, de protagonismo e de decisões sobre a sua própria vida, porque tinham os seus corpos explorados e colonizados. Então, pensar nisso, né, me leva a gente está falando, então, Máscara de Flandres, esse instrumento que era utilizado como uma forma de violência, né, para calar e outras, para impedir de se alimentar também. Então, a gente está falando dessa questão da voz, dessa voz lírica, que não vai mais suportar essas imposições do patriarcado. E aí a gente pensa no livro da Spivak, né, Pode Subalterno Falar, em que ela vai dizer que nesse contexto colonial, e aí eu digo, ainda já passou o contexto colonial, mas ainda estamos aqui na mesma situação, né? Que o ser feminino ele vai ser mais ainda subalternizado que o masculino. E eu acho muito interessante que quando algumas falas da Elizabeth Nascimento, da própria escritora, em que ela diz assim, mas o subalternizado sempre falou. Agora a questão é, né, se ele foi ouvido, se ele foi escutado, se ele está sendo escutado, se as pessoas se propõem a ouvi-lo, né? Então, a gente pensa também no livro da Bell Hooks, Intelectuais Negras, numa parte do poema em que diz assim, queres dizer que não devo escrever meus poemas negros e me impedir de falar? Então, a gente tem também, pensando em intelectuais negras, que a Bell Hooks é um texto muito interessante que vai trazer que para a mulher negra até é algo tão enraizado que ela vai dar prioridade às tarefas domésticas, aos outros trabalhos, e o lado intelectual, né, seja na escrita, seja de pesquisa, seja uma escrita literária ou acadêmica, vai sendo ficado para trás. E tem várias partes do poema em que a gente poderia estar trazendo essa voz de ruptura, né? Essa voz plural. Então, a gente pode perceber que os dois poemas, né? Tanto a Paulina Tiziane, e aí pensando na resistência dessas escritoras também. Se a gente ler mais um pouquinho sobre Paulina, a gente vai saber que ela foi extremamente criticada, né? Chegaram a questioná-la se o romance que ela escreveu, de onde que ela tinha copiado? Simplesmente por ela ser mulher e por ela ser mulher negra e estar escrevendo. Então,
a resistência de Paulina de continuar a mostrar o cotidiano feminino e os saberes que as mulheres têm, né, também. E da Elizabeth Nascimento, que ainda assim, invisibilizada, continua a escrever, continua a publicar de forma independente, e mesmo com uma formação acadêmica, né, a Elizabeth Nascimento, ela tem o doutorado na UFRJ, ela não conseguiu chegar, ela não é ouvida, ela não é escutada, digamos assim. Então, são poemas que vão pensar nessas resistências que a Maria Lugones vai trazer no seu texto Rumo ao Feminismo Decolonial, as resistências íntimas e diárias, né? São as mulheres negras, são essas figuras femininas, são essas pessoas que passam por resistência, que precisam resistir diariamente a todo um sistema patriarcal e racista, né? E, para finalizar, a gente pensa nesse erguer a voz, também um texto da Bell Hooks, a gente pode pensar que esses poemas, né, eles estão relacionados ao ato de falar, desde o título até o nome de cada poema, e como essas vozes poéticas angustiadas, né, urgentes para falar, elas vão falar por si, mas também vão falar por um coletivo, por todas. Agradeço muitíssimo. Obrigada, Fernanda. Obrigada. É uma honra ter a Elizabeth Nascimento aqui. Que bom, que prazer em conhecer esse trabalho. Muito boa a tua apresentação. Na verdade, um privilégio estar com esse grupo aqui. Essa mesa está realmente muito especial. A gente passa, então, para a última comunicação desse bloco e depois que a Thaís terminar a apresentação dela, a gente abre, então, para a parte boa também, que é o debate. Thaís, é com você. Bom, boa tarde. Fiquei bastante emocionada com essa apresentação da Fernanda, bastante bonita. Esse poema da Elizabeth Nascimento realmente é muito impactante. Aproveito para convidar todos para ver a minha performance literária a declamação desse poema, que está no Instagram da escritora Elizabeth Nascimento, que realmente esse poema foi um marco, acho que nas nossas vidas, né, enquanto grupo. A Natália Guedes está mostrando ali a capa do livro, né, e realmente é um livro impactante, acho que mudou todas nós. Então, convido todas para poder visitar a página da escritora e ver o poema por completo. E, quem sabe, fazer suas análises e observações também, porque é uma escritora que merece essa visibilidade mesmo. Eu sou Thaís Abel, sou doutoranda em literaturas africanas, tenho o prazer de fazer parte do grupo de pesquisa Escritas do Corpo Feminino, sob a coordenação da professora Maria Tereza Salgado. Agradeço muitíssimo a presença dela, que ela está aqui, estou vendo os comentários. O prazer não é dela, que ela está falando aqui, a sorte não é dela, a sorte é nossa. Agradeço, gente, eu sou Tiete, agradeço bastante meu pai e minha mãe, tá, que estão aí. E eu agradeço muito a Marta. Quem é meu próximo a mim sabe quem é a Marta. A Marta não é uma pessoa, é um anjo. A Marta é um adjetivo para mim. E a minha pesquisa, eu vou apresentar uma parte, né, da minha pesquisa de doutorado, que está no começo, né, que gira em torno do termo serendipidade, né, e hoje eu apresento, né, como título, né, que é a serendipidade como ferramenta de resistência para o protagonismo feminino negro. Né? Eu vou apresentar um resumo 10 minutos para a gente não existe, tá, gente? A gente tem que adaptar essa nova formatação. Mas se alguém tiver dúvidas, a gente pode se estender no debate. Né? Então, a serendipidade é uma palavra que vem do inglês, serendipity, né, o qual foi usado pela primeira vez em 28 de janeiro de 1754, numa carta de Horace Walpole. E nesta carta ele dirigia a um amigo
como ele descobriu uma pintura, por acaso, uma pintura valiosa. E aí, numa citação que eu tirei do prefácio de Um Defeito de Cor, da Ana Maria Gonçalves, ele fala: esta descoberta é quase daquele tipo a que chamei serendipidade. Uma palavra muito expressiva, a qual, como não tenho nada melhor para lhe dizer, vou passar a explicar. Uma vez li um romance bastante apalermado, chamado Os Três Príncipes de Serendípe. Enquanto suas altezas viajavam, estavam sempre a fazer descobertas por acaso e sagacidade de coisas que não estavam a procurar. Né? Essa é uma citação do livro da Ana Maria Gonçalves. E aí, após a sua origem, o termo passou, de forma mais ampla, a ser utilizado para descrever situações descobertas ao acaso. Nota-se, contudo, que para tais descobertas se caracterizem de fato como serendipidade, é preciso haver atenção, a fim de que o momento de serendipidade não passe despercebido. Logo, a existência ou o êxito do conceito é possível apenas quando realmente houver a consciência da descoberta. Se o processo de conscientização é primordial para que percebamos alguns momentos, ou na realidade ou ficção, em que o acaso traz descobertas inesperadas, vale marcar outra circunstância fundamental na serendipidade, que é a circunstância de felicidade. E, embora nem sempre essa consciência de felicidade seja clara naquele primeiro momento da descoberta. E aí, como a gente tem, né, o Merton, que é o sociólogo, né, considerado o pai da sociologia, foi o primeiro teórico a sistematizar a serendipidade como um conceito. Ele vai descrever a serendipidade como um processo que é quintessencialmente ambíguo e dinâmico. E talvez a atenção seja um dos aspectos mais importantes para que a serendipidade seja vivida e percebida. Os exemplos de situações de serendipidade se multiplicam e se desdobram nos estudos de Merton, revelando-nos ainda a importância de aspectos como o esforço, a determinação, a abertura intelectual e até mesmo a clarividência. Neste sentido, a descoberta da penicilina talvez seja o mais impactante momento de serendipidade, em que a ideia do elemento premonitório desempenhou um papel fundamental. Então, esse é um exemplo que faz com que as pessoas entendam melhor o que é a serendipidade. O Alexander Fleming, ele esquece uma placa de Petri fora da geladeira do seu laboratório, e aí, no dia seguinte, ele retorna, e aí, em vez de descartar aquela placa de Petri, ele descobre que houve uma alteração nas bactérias, e aí ele intui, né, a importância revolucionária e descobre ali a penicilina. Né? Então, sendo assim, né, o Fleming ele seguiu os princípios de serendipidade apontados por Merton. Ele observa um dado inesperado, anômalo, estratégico, no curso de uma pesquisa empírica, o qual pôde conduzi-lo ou reorientá-lo a uma nova interpretação. E aí, na obra Um Defeito de Cor, da Ana Maria Gonçalves, ela, né, no prefácio, ela acredita que ela cita, né, que seu romance não existiria se não fosse dois grandes momentos de serendipidade. O primeiro aconteceu quando ela procurava informações culturais sobre Cuba, em São Paulo, mas acabou tendo em suas mãos o livro Bahia de Todos os Santos, do Jorge Amado. E como já estava cansada de viver em grandes cidades, esse livro terminou guiando-a rumo à nova jornada na Bahia. Lá chegando, ela viveu o segundo momento de serendipidade ao descobrir, a partir de muitas situações inesperadas, uma espécie de rascunho aparecido casualmente nas mãos de uma criança, que se revelou, na verdade, um documento histórico que terminou influenciando enormemente nos rumos e na montagem da narrativa de Um Defeito de Cor. E o prefácio, né, de Um Defeito de Cor é que norteou a seleção do corpus ficcional da minha pesquisa, que se concentra hoje em Submissas Lágrimas das Mulheres, da Conceição Evaristo, que foi muito comentado ontem, e Niquete, da Paulina Chiziane. Né, no livro da Conceição Evaristo, é um livro de contos e que algumas personagens femininas passam por grandes descobertas
promovidas ao acaso. E hoje eu vou me ater à história da... Não nem dá tempo de contar a história da Isaltina toda, né? Da Isaltina Campo Belo, e o conto leva o nome dela, porque a Isaltina Campo Belo, após passar quase toda a vida questionando a sexualidade dela, uma gravidez resultado de um estupro, uma maternidade solo, ela constata, e aí eu retiro a fala do conto, que o menino que havia nela tinha reaparecido e ela estava pronta para uma grande descoberta. E aí retiro outra fala do texto, e quem me trouxe o vento da bonança foi ela, a minha filha, né? Essa filha que foi resultado desse estupro. E aí eu tirei uma citação do conto, no momento em que ela... uma troca de olhar com ela, entre a professora da escola, né, da filha dela, e ela. Voltei à minha infância. Imagens embaralhadas se interpunham entre mim e a moça, no caso a professora. Minha mãe, meu pai, minha operação de apendicite. Nesse emaranhado de lembranças, lá estava o meu corpo mulher, cena de estupro, minha filha nascendo. E, de repente, uma constatação me apaziguou. Não havia um menino em mim. Não havia nenhum homem dentro de mim. Eu até então encarava o estupro como castigo merecido por não me sentir seduzida por homens. Né? Então, essa citação do livro. Essa reflexão diante de uma grande descoberta está relacionada ao dia em que Isaltina encontra o grande amor de sua vida, Miríades, a professora de sua filha. Embora em um primeiro momento a protagonista comente que o menino reaparecerá nela, confirmando seu desejo por outras mulheres, logo depois ela constata que tal desejo não a tornava menos mulher. A descoberta pode ser atribuída à serendipidade, uma vez que nesse momento proporcionado pelo acaso, a protagonista se dá conta de sua história, de seu corpo e de seu desejo, por meio de uma série de vivências do passado que vem à tona proporcionando-lhe uma nova compreensão de si própria e um olhar plural de sua condição de mulher. O nome de sua amada, Miríades, confirma essa ideia, pois a palavra Miríades aponta para a pluralidade, para a abertura, para múltiplas possibilidades de ser. E aí eu trago um exemplo de Niket, né, de Paulina Giziane, em que a Rami, a protagonista, vê sua vida transformada num dia aparentemente comum em seu vilarejo. Após ouvir um grande estrondo e se assustar, Rami é alertada pelas vizinhas que seu filho quebrara o vidro do carro de um homem rico. Neste momento, no qual se viu totalmente indefesa e desprotegida, Rami começa a se dar conta da contradição em que vive, sua dependência total de um marido que está sempre ausente. Começa então a se perguntar do porquê desse distanciamento e, durante esse autoquestionamento, percebe que foi desprezada na maior parte dos 20 anos de seu casamento com Tony. Desencadeia-se então um processo de reflexão, no qual se dá conta da baixa autoestima, enquanto se indaga sobre os motivos das constantes ausências de Tony. Assim, a partir de uma situação aparentemente corriqueira, acompanhamos uma radical transformação na vida da Rami. Tal transformação é vista aqui como resultante da serendipidade, sobretudo em função do processo de conscientização detonado pelo acaso na vida da personagem, que é essa situação do estrondo do vidro do carro. Ela sai de casa para conhecer as mulheres com quem seu marido mantinha relacionamento extraconjugal e, numa outra situação inesperada, termina unindo-se às suas rivais e apoiando-as. Né? E aí, por todo o romance, ela passa por várias situações, não só ela, como as outras mulheres, por situações de serendipidade também. Né? E aí chega um momento da narrativa que ela tem essa consciência, né? E aí a gente atenta para esse momento que ela inicia esse processo de conscientização e de transformação, quando ela cita, né? Toda esta revolução começou com a história de Betinho. Vidro quebrado é mau agouro, confessa a sabedoria popular. Né? Então ela percebe que tudo que começou a partir dessa situação
ao acaso, que é a travessura do filho. Né? E aí, eu finalizando, né, explico que essa pesquisa ainda está em andamento, está bem no começo, e aí eu venho assim, problematizar ainda esse termo serendipidade associado a outros termos como insight, epifania, dedução, a sincronicidade, que é do Jung, e a resiliência. Por isso que ontem eu fiquei muito interessada com o debate girando em torno da resiliência, que foi, eu estava dando um curso sobre isso, e uma aluna do curso me inquietou sobre esse termo, e aí eu gostei muito do debate de ontem, e aí eu peguei os nomes dos teóricos, inclusive, por conta disso. E aí eu acredito que essas análises contribuirão para visibilizar a serendipidade como essa ferramenta de resistência que protagoniza a mulher negra, pois assim como as personagens da minha pesquisa, suas trajetórias de dor não a silenciam ou paralisam, ou como a Natália Guedes mesmo citou, naturalizam, né? Porque elas estão com as suas mentes abertas e atentas a encontrar algo, mesmo que não estejam procurando, que as façam felizes e que justifiquem a sua existência. Né? Então, isso aí é parte do meu trabalho. Agradeço aí a atenção de vocês. Parabéns, Thaís, obrigada por essa contribuição preciosa. E estou aqui resolvendo um probleminha técnico com a Laura e com a Silvina em relação ao nosso tempo. Hein, Laura, você chegou a ver? Não. 15 horas começaria o intervalo. Eu sugiro que a gente faça 15 minutos de debate e 15 de intervalo. Não, 15 minutos de intervalo acho que é o suficiente, está ótimo. Ah, né? então tá. Então a gente... Só para porque perder o tempo do debate chega a dar uma angústia. Não, eu acho que é o momento em que a gente pode trocar, né? As meninas que apresentaram todas... Pode falar. Não, estava dizendo que eu gostei muito das apresentações, todas elas muito instigantes, muito interessantes. Obrigada. Muitos elogios aqui no YouTube. Muitos elogios. Eu estava dizendo assim, que vocês fazem parte, né, de um grupo de pesquisa, então já se conhecem bastante, já trocam, devem trocar bastante entre vocês, né? Mas quem está de fora talvez tenha ainda algumas perguntas, ou não perguntas, às vezes considerações, né? E mesmo dizer assim, parabéns pelo trabalho de vocês, porque o pouco que a gente pôde ver aqui, uma amostrinha, né? É tão rápido, né? Passa tão rápido, mas é um trabalho, além de a gente fala assim que mesa linda, né? Além disso, é necessário, como é necessário, importante a pesquisa de vocês. Dialoga bastante com o dia de ontem. Ontem a gente também veio discutindo as escritoras, né, as dificuldades, as intempéries, várias coisas que vocês pontuaram aqui, eu fui anotando como uma forma de dialogar com as mesas de ontem, né, essa questão da naturalização, de essencializar a mulher, né? A Natália Rangel falou da importância de reafirmar a necessidade dos estudos de gênero, como são importantes, né, os estudos de gênero, e vocês também, além desse debate mais amplo, né, apontam para questões intrínsecas assim, da literatura, né? Então, a Fernanda mostra as técnicas da lírica, né, da Elizabeth Nascimento, como estratégia de denunciar as opressões nessas indagações, analisando formalmente o poema e essas técnicas, né, como as técnicas também servem de estratégia, né, para aquilo que elas querem com a pesquisa, né? E o trabalho da Thaís também, todos assim tocam a gente, né? Essa questão do estupro e da vítima carregar a culpa, a vítima que não se enxerga como vítima, né? Carrega a culpa do estupro. A gente trabalhou com esse conto da Conceição na disciplina da Eurídice, que
está por aqui, estava por aqui, da Euridice Figueiredo, né? E é interessante ver como a Conceição trabalha essa mãe, né? O modo como ela encara o filho advindo do estupro, da violência, e a gente comparou muito com o peso do pássaro morto, da Aline Bay, que ontem também foi citado aqui, como as diferenças, assim, né? A personagem do peso do pássaro morto mal consegue olhar para o filho, lembra, né, do pai do filho, né, que foi um estupro, mas por um ex-namorado, mas também foi uma violência, né, que determinou o destino dessa protagonista, né. Então, assim, parabéns, assim, eu fiz várias anotações, mas eu vou deixar o espaço aberto, a gente tende a tentar não monopolizar o debate, né? Então, deixa aberto, quem quiser participar, colocar uma questão, pode ligar o microfone e vamos aproveitar esses minutinhos. Também acompanho aqui. Tem uma participação aqui pelo YouTube, que é da Márcia Caetano, que estava aqui com a gente ontem também. Ela diz que a Isabela Figueiredo, no livro Cadernos de Memórias Coloniais, coloca o tempo todo um contraponto entre a mulher branca de Moçambique, como ela, no caso, e as mulheres negras. Ela gostaria de saber se essas autoras também fazem esse tipo de contraponto entre os dois status do feminino. Interessante. Então, fiquem à vontade, todas podem falar um pouquinho, quem quiser. Eu posso falar pela Lília, né? No romance Neighbors, a gente vai ter, como eu falei, são 3 protagonistas, pelo menos eu abordo dessa maneira, né? São 3 mulheres que são ali as responsáveis por cada apartamento, e uma delas é a Mena, né? E a Mena, ela sofre a questão do preconceito da raça, né? A gente vai ver que todas as outras protagonistas são submetidas, são oprimidas, são silenciadas e são estereotipadas. Mas a única delas que é marcada pela questão da cor, né, é a Mena, porque ela se casa com o Dupont, que vem da Ilha Maurício, a família é da Ilha Maurício, e eles se consideram superiores, né? Então, tem diversos momentos ali da narrativa em que o narrador vai trazendo isso, né? Tudo bem, ela é bonita, ela é delicada, mas ela é negra. Você podia ter casado com uma mulher branca. Então, eu acho que a Lília, não só no Neighbors, né, mas nas outras 2 obras que ela tem, a Lília só tem 3 obras, ela tenta demonstrar, sim, né, igual a Fernanda falou da Spivak, a Spivak comenta isso, né, que a mulher ela é mais silenciada que o homem e a mulher negra é duplamente silenciada, né? Diria que até triplamente silenciada, porque ela já é silenciada por uma tradição, e aí ela vem silenciada por esse resquício aí do sistema colonial e pelo homem branco, né? Então, a Lilian Monplet, ela traz isso sim, pelo menos eu percebo nas obras dela que tem uma marca maior, um peso maior, né, desse silenciamento, dessa subalternização, quando ela é imposta a uma mulher negra, entendeu? Apesar da Lília ser mulata, né, ela traz isso assim, bastante assim, dentro da narrativa dela. Bom, na minha pesquisa não tem esse contraponto, porque já parte do princípio mesmo de lugar de fala das mulheres negras, né? Então não tem essa comparação, não tem. Falando da Paulina, né? No caso, hoje eu trouxe os poemas, né? Enfim, mas eu pesquiso o romance Niket também. A Paulina ela vai trazer essa figura assim mais distanciada e tudo mais, e enfim, mais desenhada, digamos assim, da mulher branca e da mulher negra. Eu não digo nem em Niket, porque como a Thaís falou, é narrado, a gente sabe que a personagem principal ela é uma mulher negra, né? Mas isso não é tão... Não que não possa ser analisado a partir dessa... Não é isso. Mas não vem tão assim. Agora, um romance
da Paulina é o Alegre Canto da Perdiz, né, que tem justamente essas imagens aí das mulheres negras, das mulheres brancas, enfim. E aí eu não conhecia esse livro, Caderno de Memórias Coloniais, né, vou até ir atrás, e aí, de repente dá para fazer, acredito que dá para fazer um diálogo bem interessante. Tá bem, perfeito. A Elizabeth também coloca uma pergunta aqui no chat. Eu não sei se a Elizabeth quer ela mesma fazer a pergunta. Ou eu posso fazer também. Vamos ver se ela... Ela tá tímida hoje. Ah, tá. Bota a cara, Elizabeth. Ela disse que pode fazer, ela vai fazer. Então tá bem. Então... Eu acho que ela falou que a gente pode fazer, não é isso, né? Ah, é? Ah, bom. Ah, é, pode fazer. Os problemas de interpretação, né? Ela não sabe como. Vou ativar aqui o seu microfone, aí você fala. Deixa eu ver aqui, eu tô me sentindo aqui. Não tô conseguindo. Eu tentei fazer e não consegui. Também não consegui. Tudo bem, a gente faz. A pergunta, ela escreveu aqui. Então, obrigada a Fernanda pelas reflexões e principalmente ao estabelecer um diálogo com a Paulina. Tenho pensado na ideia de uma conexão entre nós escritoras, no sentido de interpelar os lugares de escuta. O que cada uma das palestrantes pensa sobre esta especulação? Então, a Lília, né, nessa mesma entrevista que ela deu a Literatas, ela fala justamente daquele dado, né, que eu trouxe da Isabel Casimiro, na altura da independência, de somente 3% das mulheres saberem ler e escrever. E aí perguntaram a ela, né, o que ela entende, qual a importância que ela consegue enxergar na escrita, né, na escrita de uma mulher, trazendo o universo de uma mulher. E ela diz que a escrita, óbvio que a escrita tem um papel social e que, para ela, às vezes é a maneira de fazer com que as pessoas enxerguem aquilo que é invisibilizado porque não é tido como natural, entendeu? Então, ela, como eu falei, ela tem essa escrita catártica, então ela vai fazer com que a literatura dela seja talvez o único espaço em que se abordem determinadas situações que não são aceitas, né, socialmente, ou que não são comentadas socialmente. Inclusive, até por isso que a própria Paulina, né, de início foi muito perseguida por trazer temas que eram tão tabus, né, sobre a questão sexual das mulheres, etc. Então, a Lília diz, mesmo que haja poucas pessoas que possam me ler, né, que a literatura dela precisa cumprir essa função e cumpre essa função, né, de socializar, de verbalizar, e que ela gostaria muito que esse lugar de escuta fosse maior, fosse mais ocupado, né? Porque, infelizmente, não adianta nada ela trazer esse imaginário, né? Trazer esses dramas, muito da literatura da Lilia Monplet é biográfica e autobiográfica, né? O romance Neighbors aconteceu, né? O mote do romance Neighbors aconteceu com uma amiga dela na África do Sul, né? A situação do rádio assassino. Então, ela diz que não adianta muito, talvez, ela escrever e botar isso tudo para fora se não há pessoas que a leiam, né? Então, ela diz do incentivo, da necessidade desse incentivo para que se trabalhe não só o lugar da escrita, né? Mas que pessoas venham a escrever, mas que promovam a possibilidade da escuta. As pessoas precisam ter acesso à alfabetização, à leitura, para que elas possam chegar a esses livros, né? Eu penso, né, eu estava aqui enquanto as meninas estavam falando, é muito interessante como o romance, né, e aí eu vou falar de Niket por conta disso, e vejo também, percebo no poema da Elizabeth e no poema da Paulina, como são obras que elas se dão a partir de escuta. Né? Então, há uma necessidade da... Fernanda, tá com algum problema? Oi? Sim. Oi? Foi Há sim. uma necessidade das escritoras, né, de serem ouvidas, mas eu percebo que são escritoras que escutam. Então, como assim, o que eu estou querendo dizer? Eu percebo muito na fala da Paulina, quando ela vai em lugares, entrevistas e hoje lives, né? Ela nunca fala de uma forma só centralizando nela, escritora,
ela sempre vem trazendo as outras escritoras que vieram antes e citando as escritoras que também estão aí. E Conceição Evaristo também, né, faz a mesma. Então, estou pensando de como a escritora que tem a visibilidade, ela pode também criar essa visibilidade e também esse lugar de escuta para essas outras escritoras que estão invisibilizadas. E até mesmo a Elizabeth Nascimento, eu vejo que não anda só, né? Sempre está trazendo em algumas aparições outras escritoras, desculpe, ao invés de falar só de si. E fora a obra, né? Que consiste justamente nessa voz que indaga, que questiona e que consegue ao mesmo tempo dialogar e também escutar quem está fazendo a leitura por conta da aproximação, né? Da aproximação que promove com a situação da mulher dentro da sociedade, seja ela moçambicana, seja ela na sociedade brasileira. Eu vejo, eu deixo falar, Natália. Tá. Eu vejo esse lugar de escuta também. Uma vez eu tive numa mesa com a Ana Maria Gonçalves e com a Conceição Evaristo, e elas se queixaram mesmo, né? Do fato delas estarem sempre nesse lugar de escritora fazendo assim mais uma análise psicológica e social da escrita delas do que literária, né? Então a Conceição fala que não há muitas avaliações, análises técnicas dos textos dela, e ela tem uma preocupação com a escrita, né? E aí, quando fala também dessa questão do lugar de escuta, eu acho que também é da nosso posicionamento em escutá-las também, né? Em escutá-las nos apelos, nos pedidos delas, sabe? Elas querem também ser ouvidas e valorizadas nesse sentido também, né? A Conceição, por exemplo, é doutora, né, em literatura, e ela fala, por exemplo, que no final de Becos da Memória ela usa metalinguagem, ela faz uso da metalinguagem, mas ela falou que ninguém nunca analisou isso, ninguém nunca citou, né? Então, eu acho também que esse tipo de recurso, né, deve ser valorizado, né? A própria Elizabeth Nascimento, né, é uma escritora que é doutora e escreve livros de literatura infanto-juvenil, com vocabulário riquíssimo, ilustração riquíssima, e muitas vezes as editoras não aceitam a publicação porque diz que não tem apelo comercial, né? Porque não tem aquele padrão comercial que a gente pode até dizer que hoje em dia o apelo comercial para a literatura infanto-juvenil é até, vamos dizer assim, intelectualmente pobre, né? Então, eu acho que o lugar de escuta que talvez que eu tenho pensado é nisso aí, que a gente deve problematizar e pensar mais para frente. Eu ia falar, complementando o que a Fernanda já tinha falado, né, sobre a Paulina Tiziane, que ela começa a escrever justamente porque alguns temas, dentro daquele contexto moçambicano, não eram abordados, né? E quando eram abordados a partir da visão de um homem, né? Então, eu penso que esse lugar, tanto da fala quanto da escuta, ele é muito importante porque acaba gerando, como a Beth falou, né, essa questão da conexão, é um alcance sobre temas a partir da visão também do feminino. Posso falar? Posso falar?
Claro, Silvina, claro. Ah, tá, só para... Porque eu acho que se algumas coisas que a gente vem... Acho que essa pergunta, né, da Elizabeth foi ótima também, porque ela vem um pouco a reunir, né, o eixo do simpósio, né, e, ao mesmo tempo, interpelar. Então, eu queria voltar sobre esse conceito da Judith Butler, né, nesse livro Relatar a Si Mesmo, né, porque justamente aqui estão sendo colocados o tempo inteiro, né, esse repertório das maldades, né, e assim como, né, as estratégias para driblar, para discutir, né, para descolonizar. Então, nesse ponto, né, por exemplo, quando eu apresentei o meu pequeno trabalho aqui, eu quis trazer justamente isso, né, que essas cenas de interpelação estão dentro das obras artísticas, a gente está trabalhando com arte, né, e que a forma e o conteúdo têm tudo a ver. Né? E às vezes eu acho que passamos, pelo menos, não sei se esse é o momento agora, mas passamos por alguma dominante da teoria, né? Que fez um monte de trabalho, inclusive, para que literaturas ditas menores ou minorizadas possam começar a ser discutidas de outro lugar. E talvez essa proposta da Elizabeth também tenha a ver com isso, né? E que a Thaís colocou muito bem, né? De poder ver, por exemplo, no caso que eu trabalhei com a Márcia Cambeba, né? E poder ver como vai se construindo espaços dentro da literatura dela que interpelam vários ouvintes. Não é apenas a mulher branca, por exemplo, no caso que eu sou crítica e branca, mas interpela o lugar da crítica em sua totalidade. Né? Inclusive, a própria crítica produzida pelas mulheres indígenas, pelas mulheres negras, né, pelas mulheres judaicas, não sei, digo, né? Parece que é justamente isso. Agora, nesse trabalho de crítica, a gente tem que dar, né, espessor a isso. E essa é uma boa para pensar, né? Também, muito além do mercado. Né? Porque, inclusive, nas literaturas indígenas no Brasil, a Companhia das Letras publica só homens. Né? Não publica as escritoras mulheres, por exemplo. Então, né, a crítica pode ser uma rede descolonizadora, desde que se pense também como crítica de arte. Né? Que, sobretudo pelo isto último que falou a Thaís, que foi bem, eu acho, importantíssimo. Né? Assim que se oferece esse trabalho de pesquisa ou de crítica, começa a ficar até, sabem, as palavras-chave também catalogam, né? Assim como abrem a possibilidade no Google, mas também catalogam, né? Então vai colocar literatura negra, literatura indígena, né? E não aparecem outras coisas. É bom para pensar isso, muito instigante. Laura? Exato. Quer que... Não, exato, perfeito. Obrigada, Silvina. É isso. Isabel está dizendo questões muito além do mercado, exatamente. Eu vou fazer um papel bem chato agora e dizer que vamos fechar para reabrir rapidamente daqui a pouco, que já são 3h22, então a gente volta daqui a 8 minutos, pode ser? E aí a gente continua o debate, não quer dizer que terminou aqui. Continua, sim, a gente faz as apresentações e continua, podemos retomar esse assunto. O problema é que a gente não tem um corredor aqui, né? Porque no corredor, tomando café, a gente... E lembrando, então, que não precisa sair da sala, para quem não estava ontem, né? É só desligar a câmera e deixar a sala aqui esperando. Então, 13h30, 13h30, né? 13h30 a gente volta. Isso, até já, pessoal. Até já. Obrigada.